Nós vamos conversar agora com o economista Alexandre Schwartzman, que está conosco para nos explicar o resultado do PIB do ano passado, 1,1%, mas antes, Alexandre, a gente queria pedir a você uma avaliação sobre mais uma alta do dólar que atingiu de novo um patamar inédito. Essa frase tem se repetido dia após dia, né? Chegou agora de manhã a 4,61. Tem alguma explicação plausível para isso? Essa é uma tendência para os próximos dias, para as próximas semanas, Alexandre? Bom dia. Bom dia. Bom, acho que é muito relacionado à questão internacional, né? Você tem a parte do coronavírus tem causado uma turbulência grande nos mercados, porque ninguém entende muito bem quais são as consequências dele. A gente viu resultados muito ruins do ponto de vista de produção na China, e aí isso leva a quebra em cadeias de suprimento globais no mundo todo, então risco de recessão. A gente viu o Federal Reserve, né, o Banco Central norte-americano, cortando juro, o que normalmente seria uma coisa para acalmar, mas foi visto como um motivo a mais para pânico. Então, basicamente, todo mundo correndo para o dólar, porque é visto como um porto seguro nessas circunstâncias, né? Então, a gente está vendo algumas coisas, alguns desenvolvimentos lá fora que sugerem isso. Então, por exemplo, as taxas de juros dos títulos norte-americanos têm despencado, basicamente porque as pessoas estão correndo para comprar qualquer coisa em dólar, né? E aí, basicamente, o dólar ganha de todo mundo, inclusive do real, e aí isso pega a gente. Agravado pelo fato de que com a crise na China, né, travada do crescimento na China, o preço de coisas como minério de ferro, soja, petróleo despenca. O Brasil, minério de ferro, soja e petróleo é 40% do que o Brasil exporta, né? Então, de cara, a gente leva uma porrada grande aí de preço de commodities, daí isso tipicamente leva a uma depreciação da moeda. Então, eu acho que faz parte, está inserido nesse movimento global principalmente, né? Não é uma característica específica de Brasil, mas uma coisa que está acontecendo no mundo todo. Alexandre Schwartzman, até pela sua experiência no Banco Central, né, você foi diretor de assuntos internacionais, nesse momento, o que rege a decisão do Banco Central? Ele vai... Há um momento em que é inevitável que ele jogue dólares na praça, isso se tornou inútil já, qualquer ação do Banco Central nesse sentido seria um paliativo. O que o Banco Central do Brasil pode fazer nessas circunstâncias? Ele vai continuar fazendo o que sempre fez, né? O que a gente vê nessa... Obviamente você não vai tentar parar este movimento venda do dólar. Se você tentar fazer isso, você vai ser atropelado. Mas eu acho que a diretoria do Banco Central está plenamente consciente disso. A gente sabe, isso, como diz, tem a ver com uma fuga para ativos de menos risco, tem a ver com queda de preço de commodities. Nada do que você vender dólar vai afetar essas causas fundamentais, né? Então, claramente o Banco Central sabe que vender dólar para mexer nessa tendência não vai funcionar. Onde o Banco Central costuma intervir, o motivo pelo qual costuma intervir é que em determinados momentos a gente vê ali que falta vendedor de dólar, né? Então, tem um problema de liquidez específico, o Banco Central vai lá e supre essa liquidez, e aí onde ele vai suprir, quer dizer, se é no mercado à vista vendendo o dólar das próprias reservas, se é no mercado futuro fazendo os swaps que o Banco Central costuma fazer, é uma questão de mercado, ver onde está faltando liquidez lá. Agora, interferir nessa tendência é uma bobagem, inclusive porque o nosso regime não é esse, o nosso regime é de câmbio flutuante. A ideia de câmbio flutuante é exatamente isso, é que para você, quando tem uma situação como essa, você permite que a moeda perca valor. Porque a alternativa, na verdade, eu posso fixar, é o seguinte, então eu fixo a taxa de câmbio e vou vender dólares para sustentar isso. Só que isso daí, para você fazer esse tipo de coisa, teria que subir a taxa de juros, o que é um absurdo, um absoluto contrassenso nas atuais circunstâncias. Então, assim, tem que deixar o regime de câmbio flutuante funcionar, porque é assim que a gente absorve movimentos ruins que estão acontecendo lá fora. Então, ficar na frente do caminhão é uma bobagem inominável, e não tem a menor dúvida que o Banco Central não vai ficar na frente do caminhão, ele vai vender pontualmente, vende lá
1 bilhão de swaps, alguma coisa assim. Quando o mercado acalmar, ele retoma ou não rola o swap. Alguma coisa assim, é um movimento que a gente tem visto várias vezes ao longo desses últimos anos, né? O PIB brasileiro cresceu 1,1% em 2019. A partir desse dado, dessa história do coronavírus e do cenário traçado pelo senhor aí para responder a pergunta sobre o câmbio, qual que é a expectativa para o crescimento da economia brasileira para esse ano de 2020? Eu estava com 2,3, eu baixei para 1,7, né? Se a gente for olhar, o ano passado realmente não é nenhuma beleza, né? 1,1, mas ele foi muito resultado, na verdade, da fraqueza no primeiro trimestre, né? O primeiro trimestre não teve crescimento nenhum, segundo, terceiro e quarto cresceram mais ou menos ali a um ritmo de 0,5% por trimestre, que é, grosso modo, 2 e pouquinho por cento ao ano. Então, nós estávamos num ritmo de crescimento na casa de 2 e uma série de estímulos na economia, incluindo a redução de taxa de juros, que ia levar a alguma aceleração. O problema é que com o coronavírus travou tudo, né? Então, a gente está falando com China, em particular, que é o epicentro da história, está contemplando a possibilidade de ter um PIB trimestral negativo. A última vez que aconteceu isso foi na Revolução Cultural. Então, você precisa ser só um vírus mortal consegue ser tão destrutivo quanto o Mao Tse Tung. No caso, o Mao Tse Tung conseguiu isso em vários trimestres, esse aqui vai conseguir talvez um trimestre. Mas, então, uma economia que responde por entre 15% e 20% do PIB global trava, ela responde por quase 30% do PIB industrial global. Então isso aí vai parar a exportação de uma série de commodities, tem esse impacto. Aí provavelmente o PIB do primeiro trimestre no Brasil também vai ser muito fraco, né? Se for positivo é para soltar rojão, né? Então, e aí isso aí deve comprometer o primeiro trimestre, parte do segundo, trabalhando com uma certa normalização das condições que depois, obviamente, a gente imagina que essa pandemia se esgota, né? Seja por quarentena, seja pela própria dinâmica da pandemia, ela vai se esgotar, esses efeitos desaparecem, mas o que foi perdido no primeiro tri e no segundo, né, que a gente está começando agora, dificilmente vai ser reposto nos demais. Então a gente vai trabalhar mesmo com 1,7 por aí, obviamente sujeito a várias revisões à medida que a gente tem uma noção mais clara de qual que é o tamanho do estrago que a gente está observando nesse exato momento. A gente não tem sequer o número de produção industrial de janeiro, então não tem nenhum número mais sólido, né, uma evidência mais importante ainda do primeiro trimestre. Aí fica difícil dizer, mas 1,7 nesse momento parece um número razoável. Então, um pouco melhor que o ano passado, mas bem pior do que a gente imaginava que poderia ser na ausência dessa crise que está acontecendo. Schwartzman, eu queria saber, acho que você é um dos economistas brasileiros mais gabaritados para falar sobre isso, porque, vez ou outra, o Japão, por exemplo, adota lá, pelo menos parcialmente, a receita keynesiana, né, e bota dinheiro público para tentar dar uma aquecida na economia, implora ao cidadão que consuma mais e poupe menos. Na Europa, muitas vezes também há essa ideia de o Estado tentar incentivar a atividade econômica. E às vezes aqui no Brasil, aliás, às vezes não, toda semana, toda hora tem alguém gritando que estão cortando investimento público, que é preciso investimento público. E nós temos aí uma participação do Estado na economia historicamente elevadíssima, né? Fala em 40%, não sei se é isso mesmo. Agora, não é sem nexo pedir investimento de quem não tem dinheiro, de quem está quebrado? Minha pequena questão não é assim, nos últimos 80 anos é isso que pedem, que tem sido a receita sempre, vamos aumentar gasto. Esses países, vamos lá pegar Japão, Europa, em alguma medida Estados Unidos também, eles têm uma limitação que a gente não tem. Eles basicamente estão trabalhando já com juro abaixo de zero. Quando eu falo juro abaixo de zero, não é o juro depois da inflação abaixo de zero, é o juro mesmo. Quer dizer,
Você está numa circunstância que você coloca dinheiro no banco e o banco já devolve menos dinheiro do que você colocou lá. É isso. Né? Então, e não consegue ser muito negativo. Né? A gente imaginava que você consegue fazer 0,1, 0,3, 0,4, você não consegue baixar a taxa de juros lá. Então, o que te sobra para dar incentivo para a economia é gastar. Né? E lembrando que esses países têm condições de sustentar dívidas bem mais altas do que o Brasil. Nós, por outro lado, primeiro a gente tem aí 4,25 de Selic para cortar ainda. Né? Então, a gente ainda tem condição de responder a isso cortando taxa de juros, o que basicamente é o que o Banco Central já disse com todas as letras na nota que ele publicou terça-feira no sítio dele. Né? Ele já anunciou, né, que provavelmente ali no dia 18 agora, que vai ser a reunião do Copom, ele vai cortar a taxa de juros. O meu palpite particular é que ele corta meio ponto percentual da taxa de juros, traz de 4,25 a Selic para 3,75 e provavelmente continua fazendo isso. Então a gente ainda tem um espaço para reagir por meio de política monetária. Segundo ponto é, você falou 40% do PIB. Não, é 50%. Para ser preciso é 48%. 48% é o nível de gasto da federação, quer dizer, do governo federal, estados e municípios. Eles gastam, o governo no Brasil, sem empresas estatais, é responsável por 50% ou 48% do PIB em termos de gasto público. Né? E com uma trajetória de dívida que não é confortável. Até deu uma acalmada no final do ano passado, né? Um pouco pela devolução do dinheiro do BNDES, medidas nessa linha, um pouco porque deu um repique de inflação em dezembro, então comeu um pedaço da dívida. O fato é que a gente conseguiu fazer com que ela parasse de crescer, estava perto de 80%, está ali na casa de 78%, 79% do PIB. O problema é que assim, isso é acidental. Se a gente der mais gasto agora, muito provavelmente o que a gente vê é essa dívida voltando a sair de controle. E na hora que ela sair de controle, aí você não consegue segurar. Aí a gente vai ver, ao contrário do que a gente vê hoje, uma piora de risco país. O risco país, hoje, nesse momento, é em torno de 1% ao ano. Em 2016 estava 5% ao ano. Então, isso sugere que tem uma certa perspectiva de que o país consiga pagar suas contas. Vai ter uma perspectiva que ele não consegue pagar, esse risco país vai embora e a gente vai ter uma dificuldade grande, inclusive para cortar juros. Então, assim, eu acho que o caminho nesse momento é fazer mais política monetária, reduzir ainda mais a taxa de juros. Que acho que quem defende aumento de gasto público, na verdade, está defendendo o rentista. É o cara que quer juro mais alto no Brasil.